dia, né? Vamos lá começar esse encontro, o primeiro encontro do semestre sobre o TCC, né? Então, vamos... Bem, como vocês são TCC2, a minha orientação, ela é mais direcionada, assim, mais pontual, né? Porque o pessoal de TCC1 eu tenho que mostrar o que eles têm que acessar, e não sei o que tem que fazer de download, o que tem que ler, tem que dar essa direção, né? Porque senão fica meio solto. Mas vocês já passaram por TCC1, então vocês já são experientes, né? Minimamente, pelo menos comparados com o pessoal de TCC1. Então, vocês já avançaram, vocês já produziram o projeto, né? Já viram que não é simples produzir um projeto, né? Tem toda uma exigência dos tutores, já sabem que quem dá a palavra final é o tutor, apesar de ter eu, a figura do professor presencial, que sou eu, né? Eu não consigo tomar decisões, né? Isso é uma norma da instituição. Então, tudo bem, às vezes eu até posso dar uma dica, faz assim, faz assado, é melhor fazer desse jeito ou desse outro, mas definitivamente, se até eu tiver a dúvida, eu vou sempre dizer, manda mensagem para o tutor. Né? Mas ele demora para responder. Não tem outro jeito, só ele pode dar o veredito. Tá? Então, bem, deixa eu dar uma passada rapidinho pelo nosso arquivo aqui de modelo, né? Primeira coisa, gente, deixa eu só ver aqui. Leitura do manual. Não tem como fugir, tá? Leitura do manual. Tem que ler todo ele, tem que fazer a primeira leitura tem que ser dele completo, tá? Tem que ser desde aqui das boas-vindas, porque aqui já vai ter informação importante, tá? Vai ter aqui o sumário, né? Bonitinho, tem um cronograma lá no final, tá? Então, ó, lê a introdução também, porque aqui já vai ter coisa importante, tá? Me pergunta se tiver dúvidas, entrem naquele grupo de WhatsApp que eu criei, aí eu já vou deixar bem claro também, porque eu já vi que teve uma certa algumas coisas lá no grupo, né? Então, vejam só, é assim. Aquele grupo foi criado por mim de forma espontânea. Eu decidi criar, tá? Porque, para facilitar a comunicação. Isso quer dizer o quê? Ele não é um grupo institucional, tá? Ele é um grupo criado por mim, para atender o contato da disciplina de TCC. Isso quer dizer que vocês não são obrigados a entrar naquele grupo, tá? Não, você não é obrigado a entrar no grupo. No entanto, se você quiser entrar, entra, tá? E aí vamos contribuir, tá? Eu peço sempre para não me chamar no privado, sempre falar ali no grupo, dúvidas que tiver, não tenho medo de se expor. Geralmente eu vejo que eu vim te chamar aqui porque eu tô com medo, não quero me expor. Gente, não é bem assim, né? Todo mundo ali é adulto, todo mundo vai se respeitar, tá bom? Então, participem ali do grupo se quiserem, tá? Se não quiserem, podem manter o contato comigo via mensagens do AVA e também com o seu tutor via mensagens do AVA, tá? Então, só para deixar claro aqui. Então, continuando, tá? A estrutura do TCC também vai ter aqueles mesmos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, que sempre, num primeiro momento, quando se ouve esses termos, se pergunta, mas o que é isso? No manual sempre diz, ó, pré-textual, capa, folha de rosto, dedicatória, lista de tabelas, sumário, resumo. É que o template aqui, né, ele é mais longo, tá? Do TCC2, o template é mais longo porque ele tem alguns elementos que não tinham no TCC1. Textual também, o que é? Elemento pós-textual também, o que é? E aí tem lá o modelo, né? Que vocês conseguem fazer download da disciplina, né? Dentro da disciplina. Orientação para o desenvolvimento também está no AVA. Eu vou correr aqui um pouquinho com isso, porque eu quero falar lá do modelo, que é mais importante, né? As atividades, olha. O que vai ser a atividade 1? Tá? No TCC2, a atividade 1 é a introdução. Então, diferente lá do TCC1, que a introdução era a última, aqui a introdução é a primeira coisa que vai ser feita. Por quê? Porque você já tem todos os elementos para produzir a introdução. Só que você vai ter que fazer um ajuste. Não pode usar o modelo lá do TCC1. Não pode, porque o TCC1 é um projeto. O TCC2 é uma monografia. Então, os modelos são diferentes. O que a gente pode fazer é pegar, né, aproveitar,
é quase que obrigatório isso, utilizar boa parte do que está no TCC1 no TCC2 e dar uma repaginada, tá? Dá uma repaginada. Então, a atividade 1, esta será a sua primeira atividade. No TCC2, são 4 atividades, tá? São 4 atividades. Então, vamos aqui, ó. AVA. Tá? Vamos entrar no meu AVA aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu procurar um TCC2 aqui, que é um monte. Aqui tudo é TCC1. Aqui, TCC2. Vamos pegar aqui as engenharias. Vou pegar a psicologia. Estou sempre pegando a psicologia como exemplo. Vamos ver. Olha a minha internet, como tá lenta. Vamos lá, calma. Muita calma nessa hora. Vai dar certo. Ele tá aqui pensando, tá redirecionando. Uma hora vai. Aí tá. Bem, enquanto ele pensa, vamos voltar aqui. Nela, você deverá obrigatoriamente apresentar a introdução, contendo a descrição do problema. Gente, meu celular, desculpa, eu deixei no VibraCal, mas ele faz barulho do mesmo jeito. Deixa eu tirar aqui. A introdução, tá? Contendo a descrição do problema de pesquisa, a apresentação do tema. Então, o problema de pesquisa você já tem lá no projeto 1. Se você não mudou de tema, que eu aconselho a não mudar, pega lá o problema e aí você vai escrever aquilo que era uma pergunta, você vai desenvolver um texto, né? Ou aproveitar muito do que já está no problema, né? Só que reescrito, né? Como dizer assim, repaginado. Né? Sem ter como tópico, né? Porque ela era 3 tópicos. Não pode, não pode. Agora não tem que pode, ser texto, né? Tem que ser texto fluido, assim, texto corrido, tá? E aí lembra que tem aquele negócio de 4 linhas? Tem que ter 4 linhas cada parágrafo. Continua valendo, tá? Continua valendo. 4 linhas ou 5 em média, né? Até às vezes passa um pouco disso, tudo bem. Só não pode ser menor que 4. Pode ser maior, mas também não tão grande. Enfim, vocês sabem como já é, né? Apresentação do tema. A apresentação do tema é dizer assim, o tema escolhido, lembra, e aí o verbo sempre é no passado, porque você já fez, é como se estivesse pensando como se já fez. Lembra que lá no projeto sempre era o verbo no futuro, né? Lá na metodologia, será desenvolvido, será feito assim, fará, será feito, tal, tal, tal. Agora, no TCC2, é verbo no passado. Foi feito deste jeito, desenvolveu-se desta forma, sabe? E aí o tema é você dizer assim, o tema escolhido foi este, e o título, né, a delimitação foi este aqui, para falar disso, disso e daquilo. O objetivo geral e objetivos específicos você vai trazer também em forma de parágrafo, não mais de tópico, como a Aline bem falou, né? A metodologia vai lá resgatar e trazer para cá também, já troca o verbo para tudo no passado, tá? Então, isso aqui é a introdução. Vou já dizer quantos parágrafos tem que ter, tá lá no modelo, no template, né? E aí o capítulo 1, né? O capítulo 1 também é parte da atividade 1. Aqui é um grande desafio, né? Então, você vai ter que escrever, como se você estivesse escrevendo um trabalho, né? Mas o capítulo 1 sai da onde? Você não teve 3 objetivos específicos? Então, cada um deles vai virar capítulo agora. Então, tá lá o objetivo específico 1. O primeiro objetivo específico, você vai olhar para ele, vai dar um título para o capítulo. Vou descer já um pouquinho, tá? Depois eu volto aqui. Essa parte aqui do começo, nem olha, pode esquecer. Resumo, não sei o quê, nem olhem, não percam tempo com isso. Figura, lista de siglas. Não se preocupe, tá aqui a introdução, mas é só quero mostrar o capítulo aqui, tá? Rapidinho, vou voltar tudo isso aqui. Ó, o título do primeiro capítulo, aqui no tópico 2, é o primeiro capítulo. Título do primeiro capítulo. Coloque um título adequado que esteja relacionado com o seu objetivo específico 1. Não tem que ser igual, tá? Desculpa. Não tem que ser igual, mas tem que estar relacionado, tá? E aí você vai, é como se você estivesse elaborando um trabalho, né? Cuidado com a escrita. Lembra que é um trabalho formal, é um trabalho acadêmico,
né? Linguagem correta, português correto, bem escrito, nada de vício de linguagem, nada de internet case, né? Aquelas siglas de internet que a gente usa, até eu uso no WhatsApp também. É para economizar, digitar mesmo, para digitar rápido. Mas aquilo só vale para lá. Aqui não vale isso, porque se você faz isso, o tutor enxergar que lê, ele vai, ó, zerar teu trabalho, tirar ponto, tá? Então, vamos voltar aqui rapidinho. Então, é isso, atividade 1. Ah, atividade 2, esquece agora. Por enquanto, atividade 1. Introdução e capítulo 1. Aí a gente vai aqui para o arquivo. Você já sabe, você já tem o logo, né? Vocês produziram o projeto, nome. Aqui, ó, minha dica é que vocês sempre tenham esse arquivo original. Então, faz uma cópia, ó. Vem aqui no arquivo, salvar como. E aí, salva como o seu TCC, tá? Então, lembra que tem que enviar lá com o nome da atividade. Então, a atividade 1, vou colocar meu, por exemplo, Marcelo Tavares, atividade 1. Aí eu salvo aqui, ó, né, por exemplo, tá? Então, salvei. Então, já mudei aqui, ó. E aí vai ter um original. O original, por que é bom manter o original? Porque aí você não apaga essas orientações aqui, tudo em amarelo. Sempre que tiver uma dúvida, vai lá no modelo original, né, que você fez o download do AVA, para saber como que tem que fazer, as coisas assim. É sempre bom, tá? Ter uma cópia do original. E aí você já sabe que tudo que é amarelo precisa ser apagado depois, porque é só texto explicativo, né, que ele informa. Antes de começar o trabalho, leia o manual do aluno, o manual do plágio, para compreender. Lá no grupo de WhatsApp, eu compartilhei um exemplo, tá? Que foi uma atividade de um aluno de anos passados, tá? Só para ajudar, não que tem que ser igual aquilo, até porque era um exemplo, acho que da engenharia, se eu não me engano. Porque nos anos passados eu ficava só nas engenharias. Tá? Agora eu já expandi, eu estou com a psicologia, enfermagem, biomedicina, já estive com a fisioterapia, agora eu estou com as ciências aeronáuticas, tá bom? Então, é só por isso que eu acabo, às vezes, trazendo só exemplos da engenharia, é porque antes eu só ficava com a engenharia, tá? Não é porque eu tenho a preferência, não, tá? Na verdade, gosto, sou de todos. Vamos lá. Ó, aqui precisa, tá? Você precisa limpar isso, colocar o título, o subtítulo, se tiver. Se não tiver, pode tirar. Ah, por que o teu arquivo tá com esses negocinhos aqui, Marcelo? Porque eu habilitei, ó. Se você quer tirar, mas tem ainda essas linhas aqui, que estranho, né? Sabe por quê? Porque eu habilitei também. Isso ajuda a gente a não apagar a formatação. Então, se você vier aqui em arquivo, ó, aqui embaixo no mais, aí vir em opções, aqui na opções do Word, vir aqui no avançado, é aqui que eu habilitei aquilo, ó. Aqui embaixo, ó, no mostrar o conteúdo do documento, tem esse limite de texto aqui, ó, no meu tá habilitado, né? Então, se eu desabilitar e clicar OK, ó, vai sumir. Talvez seja assim que muitos de vocês enxergam o arquivo, né? Tá bom? Tem gente que gosta de trabalhar assim. Eu acho arriscado, sinceramente. Tudo bem que mas fica muito poluído do outro jeito. Eu também já tive dificuldade no começo e achava que aquilo mais atrapalhava do que ajudava. Mas aí eu aprendi. Mas minha sugestão é de que para este arquivo do TCC, vocês mantenham aquilo, porque aquilo ajuda vocês, ó. Você muda de página, você não enxerga que tem quebra de linha. Mas se você habilita aqui esse botão, que é o mostrar tudo, você vai ver que vai ter em alguns pontos aqui, deixa eu ver se ele vai aqui, ó, quebra de página. Se você desabilita isso, você não vê. Aí você vai apagando tudo embaixo disso aqui, aí apaga a quebra de página, o negócio sobe, desformata todo. Então, ó, né? Eu acho que aí a delimitação de texto também eu acho que é importante aqui. Isso aqui é menos útil, assim, para quem não gosta mesmo, né? Mas aquele de mostrar tudo, porque ele mostra os caracteres ocultos. Aí é só vir aqui e habilitar de novo, ó. Mostrar limites. Clica OK, aí ele aparece tudo de novo. Fica assim, fica meio feio, né? Mas eu acho que ele ajuda mais a não desformatar. Ah, mas eu quero ver como é que ele está realmente. Vem aqui, ó, na visualização de impressão. Então tá aqui, ó. Ah, mas tá pequenininho. Aumenta aqui, ó. Colega, aumenta, pode aumentar. Aí você vai vendo como ele realmente é o arquivo, né? Tá bom? Então vamos descendo, né? Porque o tempo voa aqui nesses nossos encontros.
Aqui tem que também colocar o nome, apagar isso que está em vermelho. Apagar sim, olha, por exemplo, você vem aqui, ó, marca aqui, não apaga a linha, apaga só o texto. Então é aqui, ó, por isso que é importante ter, ó, só até aqui. Aí eu apertei o botão delete, pronto. Não apaguei a linha, foi só o texto que eu apaguei, né? Voltando. Então tá ali, ó, eu venho aqui, ó, clico aqui na frente, vou apertando delete, ó, delete, 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 delete. Parece bobo que eu tô falando, né? Mas não é, porque eu já vi um monte de gente se ferrando por causa disso. Desculpa a palavra, tá? Mas eu já vi. Então, eu tô querendo ajudar de coração. Então, vem aqui, apaga e apaga. Ó. Pronto, não apaguei a linha, apaguei só o que tinha de texto nela. Né? Agora, se a gente não estivesse enxergando isso, ó, a gente ia apagando, 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 aí o negócio ia subir, aí ia dar aquela confusão, né? Coloca o título do seu trabalho, subtítulo, se houver, título em vermelho, textos em vermelho devem ser retirados, nome da instituição, Faculdade Anhanguera de Campinas, porque é a unidade que a gente estuda, né, a unidade Taquaral, é o nome do seu curso. Banca examinadora, não se preocupem com isso agora, tá? Esquece isso aí. Faz só até aqui, tá? E aí, banca examinadora, até porque a gente nem sabe quem vai ser banca da defesa. Lembra que a gente tem 4 atividades, né? Eu fui lá no ARVA e não entrou. Olha, gente, não entrou. Eita, peraí. Gente, pelo amor de Deus, minha internet, você bugou? Então vamos ver, vamos ver. Tá, tanto, tá, 4 atividades, né? Atividade 1, atividade 2, atividade 3 e a defesa. Lembre que vocês, esse semestre, terão defesa, vão ter que apresentar tudo isso aí que vocês estão desenvolvendo, tá? Então, voltando aqui, cadê? Onde que eu estava? Aqui, né? Vocês estão enxergando minha tela? Eu esqueci de perguntar. Olha só o que eu fiz. Tá tudo bem? Vocês estão vendo minha tela? Tá aparecendo, sim. Tá bom. Tá. Sim. Aí aqui, isso aqui é opcional também, não olhem para isso agora, sabe? Não percam tempo com o que não vai ser olhado, porque o tutor só vai olhar a introdução em capítulo 1. Ah, mas aí eu quero avançar, não sei o que. Tá, faça. Mas aí ele não vai ser obrigado a olhar seu capítulo 2, seu capítulo 3, essas coisas aqui que são pré-textuais, né? Dedicatória, coisas assim, ó, agradecimentos, é opcional. Lá na última versão, isso aqui nem precisa ter se você não quiser, ó, porque é opcional. Ah, se é opcional, é só apagar. Vem aqui, ó, botão delete, aí a página vai toda embora. Tá? Epígrafe também é opcional, ó. Epígrafe. Tipo copiar um texto de algum autor que vocês gostem. Até tem gente que é religiosa e copia trechos da Bíblia, mas aí tem que referenciar bonitinho, né? Não olhem para isso agora, resumo, tá? Não olhem para resumo agora. Vai ter que fazer a tradução, né? Que é só uma parte aqui, o abstract, vai ter que ser em língua estrangeira e geralmente é em inglês, tá? Vocês vão ter que fazer um inglês aí, tem que trazer o texto em inglês. Aqui, o que é? Lista de Marcelo, Oi, pode falar. só uma pergunta. Sim. É necessário ter essa parte no inglês? É obrigatório? É obrigatório. Mas aí você vai lá na atividade 3, que você vai colocar. Então, você vai ter que colocar. Assim, porque se você não colocar, vai descontar ponto de você. Então, mas é assim, eu faço no português e aí traduzo para o inglês. Seria isso? Mas é só uma parte? Sim, é o resumo. Então, deixa eu voltar aqui, tá? Você está vendo meu arquivo Word aqui? Então, tá aqui, ó. Você vai colocar o resumo, aqui ele vai explicar para você o que é o resumo, tá? Vai ser, ó, de 150 até 500 palavras. Não pode ser menos nem mais que isso, tá? Tá. E aí, o trecho como que se você fosse vai uma colocar... introdução, né? Exatamente. É um geral que você está dando no trabalho. Você está mostrando como que é, qual é o seu tema, como que você desenvolveu esse tema e quais foram as conclusões que você teve ao concluir o trabalho. É uma visão geral, tá? E aí você vai escrever num texto pequenininho, porque não pode também ser muito prolixo, né? É só o resumo, ó. Isso aqui, ó, é um resumo, tá? E aí esse resumo que você vai escrever em português aqui, você vai traduzir para o inglês e colocar aqui, ó. Tá?
E aí é isso. Aí tem várias ferramentas na internet, tem os colegas, né, que sabem um pouco de inglês, podem ajudar e coisas assim. Tá bom? Então vamos. Ah, meu Deus, o que eu fiz aqui? Eita, olha, tô com a mão nervosa. Vamos dizer, não olhem para isso, tá? Lista de quadros, de figuras. Isso não é. Siglas, é tudo lá na atividade 3. Sumário, só para se precisar, né? Aqui já no tópico 2, que vai ser o primeiro capítulo, tá? Aqui ele mostra como atualiza o sumário, né? Aí tá aqui, ó, introdução. Vamos para cá, porque aqui é o importante, tá? Vou ler aqui um pouquinho, porque aí vocês me interrompam se tiverem dúvidas, tá? Então vamos lá. Todo texto com fundo amarelo é explicativo, como vocês já sabem, né? E ele deve ser apagado depois de lidas as considerações de cada item. Então, é aquilo que eu disse para vocês. Tudo bem, mas mantenha uma cópia original, porque toda vez, talvez, quase toda vez, muitas vezes, vocês precisarão voltar no original para ver o que estava escrito de orientação. Então, façam uma cópia, na cópia vocês produzam o trabalho de vocês, aí deixa um original. O corpo do texto, tanto da introdução quanto dos capítulos, deve seguir a formatação definida pelas diretrizes da ABNT, né? Então, ele já está no formato com a máscara ABNT prontinho para vocês inserirem o texto de vocês. Por isso que eu sempre digo, insiram com cuidado para não apagar a formatação, porque a formatação está pronta, assim, o arquivo está dado aí, né? Dado, né, para vocês, né? Tá? Para textos acadêmicos. Aí já tem, ó, ele está dizendo, a formatação do seu trabalho deve ser estilo de fonte Arial tamanho 12. Já tá, ó, Arial tamanho 12. Quer ver que canal? Aqui, ó, Arial, já tá no tamanho 12, já tá. Ele só está dizendo isso para formalizar. Espaçamento entre linhas de 1,5 centímetros. Já tá também, ó, se a gente deixar mesmo em qualquer linha aqui, ó, se a gente vir aqui no parágrafo, clicar aqui nesse canto inferior direito, ó, espaçamento entre linhas, 1,5 centímetros, né, entre elas. Nem precisa mexer. Padronizar parágrafos com 0 PTS, que é pontos, né, antes e 0 PTS depois. Mesma coisa, parágrafo, ó, tá aqui, ó, espaçamento antes, 0 PT, depois, 0 PT. Já tá no que tem que fazer. Na primeira linha, recuo de 1,25 centímetros. Tá aqui, ó, o recuo ó, de 1,5 centímetros. Tá mesmo, tá, ó, primeira linha, 1,25 centímetros. Então, já tá prontinho para inserir o texto, né? Aí ele mostra aqui, né, como que vai ser. Vamos lá. A introdução deve ter de 5 a 6 parágrafos. Ou 5 ou 6. Ah, e se eu fizer 4, o tutor vai mandar você inserir pelo menos mais um. Aí se eu tiver 7, ele vai mandar você cortar até chegar em 6 ou 5. Então, nem mais, nem menos. Sabe como é que é, né? Vocês já viram, sentiram o drama no projeto. Então, minha sugestão, faça 5 parágrafos. É o suficiente, tá? Gaste essa energia que você ia gastar com o 6º parágrafo para produzir o capítulo 1, né? Desenvolva mais sobre o capítulo 1, tá? Bem elaborados, tá? Descrevendo de maneira geral o seu tema. Não faça parágrafos com menos de 4 ou 5 linhas, isso vocês já sabem. A introdução deve explicitar com clareza ao leitor qual será o tema discutido na monografia, que é o tema que vocês propuseram no TCC1, que é o projeto. Tem gente que muda de tema. Tem, já vi. Eu tiro o chapéu, porque dá um trabalho. Se aqui já dá trabalho, quando a pessoa muda... No TCC2, do TCC1 para o TCC2, ela muda de tema, ela vai ter que pensar assim, num novo projeto. Imagina, pensar no novo projeto, que dá um trabalhão. Aí logo em seguida, ou quase que concomitantemente, né, paralelo, tem que desenvolver o TCC2. Olha, dá muito trabalho. Então, eu sugiro que você não mude de tema nessa altura do campeonato. Ah, mas eu não gosto, eu não quero trabalhar com isso. Então, faz para cumprir, para se formar. Sendo bem sincero, faça para se formar. E aí, depois você desenvolve o que você gosta de fato, com o que você quer continuar a sua profissão, né? Você quer se especializar em algo e tal. Tá bom? A gente também não, a vida já é difícil, né? E se a gente ficar complicando, vai ficar mais complicado ainda.
tá? A introdução deve explicitar com clareza ao leitor qual será... Já li isso, né? Uma boa introdução deve trazer os elementos desenvolvidos no seu projeto de pesquisa. Quem é o projeto de pesquisa, minha gente? TCC1 é o projeto de pesquisa. Como? 2 pontos. A contextualização do tema, né? Então, é pegar um pouco que está lá na introdução do seu TCC1 e trazer para cá. Justificativa. A justificativa lá são 3 ou 4 parágrafos. Vai ter que ser só um parágrafo. Vou já falar, tá? O problema de pesquisa vai ter que trazer, e aí não vai ter que trazer, não pode trazer ele como pergunta, tem que transformar ele num texto corrido. Metodologia de maneira mais geral, com o verbo no passado agora, não pode ser mais o verbo no futuro. O que será abordado no trabalho, né? Que está lá dentro da justificativa também. E os objetivos, geral e específicos. E eles têm que entrar como texto corrido, não pode tópicos, como estava lá nos objetivos específicos, né? Primeiro objetivo específico é um tópico, segundo objetivo é um segundo tópico, terceiro objetivo específico é um terceiro tópico. Não pode, tem que transformar aquilo num texto corrido. Lembre-se que você está redigindo uma monografia e que, portanto, deve primar pela exposição de um texto dissertativo. É aquilo que eu estou falando para vocês, né? Cuidado com a escrita, né? Aqui é um trabalho formal, é um trabalho científico, né? Ah, mas eu não quero virar um acadêmico, eu não quero virar professor, não quero virar pesquisador, eu quero ir para o mercado de trabalho, eu quero virar um profissional. E bacana, porque é bom que todas as áreas assim são abrangidas, né? Mas aqui, neste momento, você é um pesquisador, tá? Você é um pesquisador. Então, você está produzindo um trabalho acadêmico, tá? É com esse pensamento que vocês têm que continuar. Coeso, então, tem que ter sentido que você descreve, que vincule as ideias desenvolvidas em cada parágrafo em uma linha de pensamento racional e lógico. A leitura de artigos científicos poderá auxiliar a compreensão da forma. Então, vocês já têm bibliografia levantadas, né? Você já tem fonte bibliográfica. Ah, mas eu não posso procurar mais bibliografia? Pode sim, tá? Ah, eu quero... Quando eu fiz o TCC1, eu não tinha visto, mas eu encontrei depois um artigo que é bem bacana e fala mais ou menos do tema que eu quero desenvolver, não sei o quê. Pode usar? Pode sim. Pode colocar bibliografias novas, se quiser, né? O texto deve ser redigido de forma impessoal, como eu disse, então, sempre na terceira pessoa, tá? A pessoa dos verbos conjugados deve ser essa terceira pessoa, o tempo verbal sempre no passado agora, porque já passou o projeto, é como se o projeto fosse o desenvolvimento da ideia, e aqui você está trazendo a ideia e documentando ela, né? Escrevendo na monografia. Visto que indica que a pesquisa já foi realizada, né? Quando você fez o projeto, você realizou a pesquisa já. Aí, na introdução, eles pedem para você evitar a citação. Evitar quer dizer que não é proibido, mas eles pedem para não colocar. Às vezes, tem algum tutor que é mais rigoroso e ele tira ponto quando coloca citação na introdução. Então, eu sugiro que evitem, tá? A menos que seja essencial, como diz aqui. Se, de repente, você acha que é muito importante e quer colocar alguma citação, você pode, se o tutor descontar ponto, aí vocês podem até usar esse trecho aqui do template como justificativa, como embasamento. Olha, posso usar sim, tá? Não está me proibindo de usar, está dizendo para eu evitar. Evitar não é proibir. Professor, só uma pergunta. Tudo e a metodologia, a introdução, a metodologia, o capítulo, tudo tem que ser no passado? É isso? Tudo no passado. Tá. Então, vamos começar a falar dos parágrafos? Professor, e tudo tem que ser dentro da introdução, pelo que eu estou entendendo aí, né? Esse pedaço sim, tá? A gente está falando da introdução, tá? Ó, a gente está falando da introdução. Cadê? Tá. Aqui. A gente está no item introdução, tá? Vou já falar do capítulo 1. Então, vamos olhar aqui. Ó, o primeiro parágrafo deverá contextualizar o tema previamente aprovado no projeto. Então, você tem lá a introdução do TCC1, você pode até aproveitar o que está lá no teu primeiro parágrafo da introdução do TCC1. Com cuidado. Você pode melhorar a escrita, se quiser,
Pega aquele primeiro parágrafo lá e traz para cá. Cuidado com os verbos, né? Olha se tem algum verbo no futuro, transforma para verbo no passado e aí cola. Pode? Pode sim. A partir do segundo parágrafo, você vai desenvolver a justificativa. Então, o teu segundo parágrafo, lá de 4 ou de 5 linhas, você tinha lá uma justificativa de 3 parágrafos. Você vai ter que transformar aquilo tudo em um parágrafo. Tá? Então, você pode pegar trechos de cada parágrafo e aí juntar. E aí, cuidado com a fluidez do texto, né? Com a coesão, que é o que ele está falando, né? Tem que ser fluido o texto, você tem que ter uma lógica, né? Você pode pegar trecho, fazer um Frankensteinzinho, né? Mas não pode ficar assim, uma frase solta aqui, outra frase solta ali, sem sentido, tá bom? Então, tá vendo como a introdução você vai aproveitar muita coisa do que tem lá no TCC1, tá? Por isso que isso só vai aproveitar se você não mudar de tema. Se mudou de tema, TCC1 vai jogar fora. Terceiro parágrafo, você vai apresentar o problema de pesquisa definido no projeto. Quem é o projeto? TCC1, né? Lembra? Quando ele fala de projeto, ele está falando do TCC1. Delimitando o seu recorte, né? E explicando a importância dele. Tá? Pegar o que está lá no problema, que era uma pergunta, transforma numa frase, né? Numa frase simples. Tá? O problema de pesquisa definido por você, né, autor, está relacionado ao tema. É formulado através de uma pergunta clara e objetiva. Sim, lá no projeto. Aqui não pode ser pergunta, não. Tem que ser texto corrido. Então, aqui você tem que pegar... Se o teu problema só tinha 2 linhas, você vai ter que pegar aquela ideia que está no problema e transformar num parágrafo de 4 ou de 5 linhas. Um texto corrido. Tem que ser... Tem. Infelizmente não, né? Felizmente, né? No quarto parágrafo, você vai apresentar os objetivos geral e específicos. Então, você vai juntar os dois. Geral e específico num parágrafo só, tá? E não pode ser em tópico, tá aqui, ó. Desenvolvendo um texto de forma fluida e conexa. Não utilize o modelo de tópicos. Tá? Então, porque os objetivos específicos lá no TCC1, ele está em tópicos. Não pode daquele jeito. Tá? Aí ele faz até um negrito aqui, ó. Cada capítulo corresponderá a um dos seus objetivos específicos. Então, vai ser o teu capítulo 1, primeiro objetivo específico. Você vai colocar um título adequado para cada capítulo e vai explicar, né? Vai desenvolver. Isso é como se estivesse construindo um trabalho dissertativo, né? Você vai desenvolver, você vai poder colocar citação, vai poder colocar figura. Eu posso aproveitar coisas que estão na fundamentação teórica e que estão relacionadas com o objetivo específico, o primeiro objetivo específico? Você deve aproveitar, porque você já teve muito trabalho. Só tenha cuidado com a questão do verbo, né? O tempo, a escrita temporal. Sempre tem que ser como se fosse do passado, porque a pesquisa você já fez. O que você está escrevendo aqui já é basicamente o resultado da tua pesquisa. Beleza? E explique-os, né? De forma que dessa forma você aborda os objetivos específicos. Por isso que eu dizia lá, quem já me acompanhou no semestre passado, eu dizia, gente, não faça 4 ou 5 objetivos específicos, porque depois você vai ter que escrever 4 ou 5 capítulos no TCC2. Você vai ter mais trabalho. Então, eu dizia, faz 3. É o que eles exigem de verdade. 3 objetivos específicos, e só. O último parágrafo, né? Então, aqui tinha qual era o quarto e o quinto. Ó, ele já está dizendo aqui, ó, que é o quinto, é o último. Então, ele disse que podia fazer 5 ou 6. Isso quer dizer que ele dá uma folguinha. Pode fazer um sexto se você quer escrever mais, mas faz até 5 e tá bom. O último parágrafo, ele vai contemplar a metodologia. Então, você vai lá na metodologia do TCC1, pode até recortar ela e trazer, né? Aí você faz os ajustes, né? Verbo no passado... Pode mudar uma palavra ou outra para o texto ficar mais fluido, né? E coisas do tipo, né? Aí ele faz uma ressalva aqui, ó. Lembre-se que o seu trabalho é uma revisão bibliográfica, no qual traz um texto dissertativo expositivo, ou seja, pautado na exposição e explicação de ideias, né? Lá na fundamentação teórica, você já desenvolveu isso, né? Você ficou conversando com as leituras que você fez.
Você colocava uma citação, ou direta ou indireta, e aí você colocava a tua opinião, né? A tua visão a respeito daquele texto, né? Daquela leitura do autor. Pode divergir, pode convergir, pode discordar, ou pode pegar a ideia de um autor e confrontar com a ideia do outro, né? Pode tudo isso. E isso é revisão bibliográfica. Aqui já não precisa, depois vocês leiam. Aí fala de novo do último parágrafo, é quase que uma repetição. Vamos falar do capítulo 1, porque senão a gente não vai conseguir, né? Ó, capítulo 1, tá? Então, é o primeiro objetivo específico. Você vai dar um título aqui, pode ser qualquer título, não precisa ser igual, desde que ele tenha relação com o primeiro objetivo específico, tá? E aí você vai desenvolver aqui um trabalho. Os tutores pedem em torno de 5 páginas, pode ser... Eles não querem menos, mas 5, 6 ou 7 páginas, assim, em média, né? Para cada capítulo, eles aceitam bem, tá? Ó, recomenda-se a redação de 3 a 4 capítulos, isso aqui é com os objetivos específicos, né? Eu marquei aqui em verde o que eu acho que é importante vocês saberem, mas esse aqui é o meu arquivo, né? Tá? Aqui, ó, o texto, ó, cuidado, ó, VC de você, Q de que, PQ, por quê, PF, por favor, FDS, imagina, nada disso pode aparecer, nada, tá? Cada capítulo deve iniciar em uma nova página, isso aí já é a formatação ABNT, né? Aí pode subcapítulo, posso quebrar o capítulo em subcapítulos? Pode sim. Aí você tem lá umas regrinhas, né, para cumprir, que vai estar logo mais ali embaixo. Como vocês devem ter feito também na fundamentação teórica, né? Então, vocês vão aproveitar muito do que está na fundamentação teórica. É como se fosse expandir a fundamentação teórica. A fundamentação teórica, ela foi um exercício já da monografia. Ela é uma mini monografia. Então, alguns pedaços dela, vocês vão utilizar no capítulo 1. Outros pedaços da fundamentação teórica, vocês vão usar no capítulo 2. E outros no capítulo 3. Porque aí vocês vão expandir o que está desenvolvido lá para uma monografia. É essa lógica que está sendo usada. Aí leiam, tá? Com cuidado aqui as regrinhas. Eu vou passar aqui correndo, só para eu abrir para perguntas. Aqui, ó, o título vocês já sabem, está aqui explicando direitinho, já está no formato, ó. Isso que está aqui, ó, já está, ó, no formato. É só vir aqui, ó, e ir substituindo. Tá? Segura aqui o Shift, vem aqui, vamos supor. Vamos supor, vou colocar aqui, ó, controle de qualidade na indústria, por exemplo, né? Aí tá aqui, isso aqui era lá, o primeiro objetivo específico era assim, estudar sobre aplicação de controle da qualidade na indústria, por exemplo, né? E aí eu venho aqui e coloco o título relacionado, ó, controle de qualidade na indústria. Não coloca ponto aqui no final, não, tá? E aí começa a escrever, né? Sabe-se, né? Sabe-se que a aplicação... Aí tá em amarelo, e agora? Vem aqui e tira, né? Vem aqui e tira. Eu tava fazendo assim, mais fácil. Aí, ó, aí só tirar, ó. Pronto, tirou. E aí, né? E blá, 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 para não perder a formatação, né? Tá? Porque aqui, isso aqui, desformata muito fácil. Vocês já perceberam, né? Eu imagino o sofrimento que foi para fazer lá o projeto. Então, muito cuidado, muito cuidado. Tá? E aí tem algumas informações. Vocês podem fazer citação direta, indireta, vocês já exercitaram isso. Quando é no começo é de um jeito, quando é no final é de outro jeito. E isso está repetido tudo aqui, tá? Quer ver? Tabelas e gráficos, aí tem um padrão, né? Aqui, aqui o rodapé da figura, o título da figura, tem o tamanho já determinado. Quando é tabela é assim, tal. Quando é quadro é desse outro jeito, né? Aí aqui, já é o segundo capítulo, mas aqui também tem algumas coisas importantes, que é importante que você leia, tipo, sobre citação, tá? E aí ele fala o que é direto e indireto, vocês já leram lá no primeiro template, mas aqui tá reforçando, né? Então, ó,
Quando é no final, tudo maiúsculo e tal, né? No começo o nome é fora do parênteses, quando é no final, é dentro do parênteses, tudo em maiúsculo, o ano e a página, se for uma citação direta, se for uma indireta é só o nome, o sobrenome do autor e o ano, tá bom? Então leiam, apesar de que já está dividido como sendo o segundo capítulo, mas as instruções que estão aqui dentro já podem ser usadas no primeiro capítulo. Citação direta longa também, então eu tenho está reforçando tudo que vocês já leram lá no modelo do TCC 1. Tá? Então leiam tudo isso aqui com calma. Ah, mas aí fiquei com dúvida, isso só me dá dúvidas, mas tem que ler. E aí a dúvida você pode expor lá no grupo de WhatsApp, ou então mandar para mim via mensagem no AVA, ou então para o seu tutor, tá bom? Bem, basicamente é isso. Tá? Basicamente é isso que eu tinha para falar e eu vou abrir para perguntas. Alguém quer falar? Então, deixa eu encerrar a gravação antes, para vocês que não gostam.